E a pandemia colaborou muito para esse virtual, né? Porque intensificou as relações, né? Você pega, inclusive foi provado, é, a educação foi uma das áreas, como várias áreas, que mais foi afetada pela pandemia, porque o que é a escola, a não ser uma experiência social profunda desde a mais tenra idade? Nós só crescemos na vida de relação, Então. né? E lá que você vai ter os primeiros conflitos, Sim. os seus amigos, suas amigas, as suas decepções, a sua nota zero, às vezes, porque também mostra um pouco Sim, de como é a vida, exato. né? Que não é só 10 que você vai ganhar a vida inteira. Então, essa relação humana, ela é preponderante na nosso processo de Não autoconhecimento. somos ilhas, afinal de contas, Não, né? não tem. Exato. Nós somos ser social, Sim. né? E esse conto, né? Essa citação que você faz, mais o filme, eu acho que eles se completam, sim. Por isso que eles vão ao encontro um do outro, porque mostra muito da nossa sociedade hoje, né? E como nós temos que diminuir distâncias, né? Porque o que acontece, né? Eu gosto muito de um termo que eu ouço algumas pessoas falarem, construir pontes. Pontes, é. Né? A última menção que eu vi foi no livro do Cláudio Tebas, Ser Bom Não É Ser Bonzinho, que ele traz sobre a ótica da comunicação não violenta. Ele tem um capítulo que fala da construção de pontes, porque as pessoas na sociedade estão construindo muros entre si. Bolhas, muros, né? Eu, como palestrante, eu já ministrei palestras virtuais, né? Inevitavelmente. Inclusive, Exato. durante a pandemia, eu ministrei Sim. algumas virtuais. Sim. E a gente perde uma coisa muito, mas muito relevante, que é o olhar. Quando eu estou na minha aula, quando eu estou na minha palestra, eu olho para as pessoas, eu sinto as pessoas. Porque há uma relação de troca. Exato. Você percebe na expressão se a pessoa, como ela está recebendo aquela informação, como ela está escutando aquilo, como aquilo está sendo introjetado, como que ela está até incomodada às vezes. O corpo fala, né? Então, essa relação, por isso que a minha preferência é sempre no presencial. Sem dúvida. Né? Porque essa relação, ela transforma o momento, né? Ela transforma, ela edifica. Exatamente. Né? Inclusive, eu falo aqui, em mais de 32 anos de sala de aula, eu me emocionei várias vezes ministrando aula. E no virtual é muito difícil chegar nesse ápice. Porque tem a troca energética, né? Eu acredito muito nesse aspecto humano. Sim, esse último ano aí, de agosto a setembro, eu ministrei vários cursos de brigada de incêndio, porque dentro da arquitetura eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. Tá. E é uma experiência tão rica quando você está lá diante de 50 pessoas, passando um conteúdo que, por um lado, é corriqueiro, mas a espiritualidade está lá, né? A minha espiritualidade e certamente a de cada um, de alguns. E essa troca energética, eu tive a oportunidade de dar outras aulas também. Eu dei aula de desenho, eu dei aula de violão durante um tempo. E algumas vezes eu também falei algumas coisas em público, em pequeno público, mas falei. Essa troca, essa conexão que a gente cria aqui, né? Nós, né? Todos que estão aqui, isso é rico. Né? Eu gosto muito de uma frase que diz: quando duas pessoas trocam seus pães, cada uma vai embora com o pão. Quando trocam as ideias, no mínimo com 2 ideias a gente sai. Com toda certeza. Então nós somos somas, no final das contas. E uma das coisas que eu acho muito legal no programa é onde cada convidado ou convidada traz a sua experiência, a sua história, o quanto eu aprendo, né? O quanto nós aprendemos. Porque são experiências muito específicas, né? Histórias muito bonitas de superação. A gente já escutou aqui histórias muito legais de superação. E o quanto a espiritualidade ela atua, às vezes de uma forma muito silenciosa e muito sutil, mas como ela sempre está lá, né? E espiritualidade cada um entenda da maneira que quiser. Deus, né? A manifestação
dos espíritos, Sim. Cristo, mas é a manifestação efetiva desse sagrado, que é o que o 1818 tenta trazer. Agora, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma curiosidade nossa aqui do programa. Sim. Você já teve experiências que você atribui a milagre? Você fala assim, isso aqui foi um milagre que eu vivi. Olha, eu não, como eu falei, eu não tenho assim uma mediunidade, uma sensibilidade tamanha que eu possa ter tido algo tão assim, digamos assim, maravilhoso, fantástico. Mas eu diria para você que o grande milagre que eu tive foi quando eu estava na minha transição, saindo do meu primeiro casamento, onde eu sofri diversas coisas aí muito fortes por consequências de escolhas minhas. Não é o caso aqui de trazer tão detalhadamente. E no momento em que eu estava me sentindo a pessoa mais desprezível do mundo, a pessoa mais abjeta do mundo, vinham coisas por intuição que me fizeram reerguer, né? Como eu disse, a minha grande sensibilidade, uma delas é a intuição. E tempos antes eu já intuía algumas coisas que eu que vinham como frases, que eu acabei criando um livro chamado Viagens da Alma, que eu fiz uma publicação por um tempo, mas eu preciso agora trabalhar para republicar. É um livro muito modesto, mas são as minhas reflexões. E dentro dessa pegada, me veio uma grande frase, né? Que até eu falei isso no começo, né? Aprimoradas as percepções, fazer melhores escolhas e através das melhores escolhas colher boas consequências. É quando nós tomamos as rédeas de que somos seres em evolução e temos a responsabilidade, então, das nossas atitudes. Sim. Então, o grande milagre que pode ser, eu tenho outros, mas esse é o que mais me pega, porque quando isso me reverberou fortemente, eu comecei a me reerguer, a me reconstruir, né? E qual foi o grande sinal que eu tive, já que era uma questão que se tratava de relação, tal? Foi quando, um tempo depois separado, eu passei a me relacionar com a Vera. Tá. Eu já falei isso para ela, que para mim foi um sinal do universo. Cara, então você está sincero no teu caminho, então é isso aí, continue assim. Tá. Você compreende isso como um presente que a vida Sim, lhe proporcionou. exatamente, porque através disso, e até rememorando algumas coisas que lá atrás eu intuí primeiro e escrevi, eu percebi que à medida que nós olhamos para nós com coragem e vontade, nós começamos a ter os nossos despertamentos. Aí é que vem a coisa do budismo, né? O despertamento. Ou a iluminação, mas eu prefiro chamar de despertamento. Sim. Então, para mim, a vida diária, essa é uma frase, um chavão bem assim, um jargão, mas é um fato. Todos os dias nós temos esses milagres, né? Mas à medida que nós começamos a nos olhar, muitas vezes através de críticas e apontamentos de coisas que a gente não gosta de ouvir, mas a gente pega aquilo e fala, não, é isso. Os milagres acontecem porque você se abre para eles, de alguma forma, né? Então, o que mais eu tenho para poder te responder é quando isso veio para mim e eu percebi o quanto isso faz sentido, ou pelo menos fez para mim e faz até hoje. E que necessariamente tem uma ligação objetiva com o amor, né? Só o amor constrói, né? Eu costumo dizer, né? O amor, ele de fato, a mola propulsora para todas as grandes mudanças positivas em nossas vidas. O ódio não leva a isso, né? Ele destrói, né? Porque ele está carregado de inveja, está carregado de pensamentos... É tudo aquilo que avilta o espírito humano, no final das contas. Exatamente. Né? E que tira você de uma perspectiva de crescimento,
de evolução. Então, não tem porquê a gente deixar o pêndulo ir para o lado do ódio, né? A gente tem que manter, na medida do possível. A nossa evolução espiritual, ela ao longo dos anos, ela foi referenciada com várias alegorias. E uma alegoria que eu gosto muito, que é do hermetismo, tá lá no livro do Caibalion, fala que à medida que nós não temos um autocontrole, nós somos aquele pêndulo que oscila. A gente tem que estar no eixo do pêndulo, né? No meio. Tá oscilando, mas eu tô lá, no meu eixo, centrado. Né? E esse livro do Hermes Trismegisto, ele já foi citado aqui mais de uma vez. Ele é fantástico. Né, você tem os 7 princípios, né? Sim. Herméticos, e são sensacionais, porque você consegue trazer de cada um deles, você traz efetivamente para experiências vividas, né? E eu gosto muito do mentalismo. O mentalismo, eu acho que é um princípio muito importante. Correspondência também, que tem até a ver com a sincronicidade, mas eu acho que ele nos completa muito, não só teoricamente, mas do ponto de vista prático também, né? Porque quando eu li esse livro, aqui não vai nenhuma postura prepotente, mas eu senti, puxa, mas isso bate com tudo que eu venho percebendo ao longo da minha vida, né? Sim, né? É a vida de construção. Você deve ter lido ainda o da Capinha Verde, né? Eu tenho da Pensamento, Capinha Verde. Capinha Verde. Eu tenho vários livros da Pensamento. Tem capas um pouco diferentes agora, mas os mais antigos da Capinha com textura, Verde. né? Com textura, isso mesmo. Uma capinha. Você tem que até tomar cuidado para ela não ficar com orelha. Né? Exatamente. Mas é isso.